Boas, boas pessoal. Quem ainda saiu, eu vou ser agora o novo host e finalmente vou poder entrar com o José Reis. Então estou só a esperar que o José Reis entre e finalmente vamos poder debater um bocadinho, como estávamos a falar, acerca da situação da África, etc, etc. Olá, Milna Estevão. Bem-vinda tu também ao Anormais. É, é a primeira vez que estás aqui, mas eu sou um dos donos do canal, então seja bem-vinda. Yeah? Só estou a esperar que o José Reis entre, que é para. Pronto, está aqui. Então o teu cunhado é uma boa pessoa, Eliane. Estou só a esperar que o José Reis. Cá estou. Luanda, Essa alô, conversa, Luanda, essa, Luanda, Luanda. essa conversa já está a ser esperada há muito tempo. Vamos, vou tirar daqui a bocado a t-shirt e vamos lutar. Yeah. Bro, anyway, eu estava a perceber o teu point, mas é assim, relativamente ao que tu estavas a dizer acerca de nós, se quisermos, conseguimos basicamente nos emancipar só dependendo de nós, eu acho que não é possível e realisticamente não acredito, porque eu penso que a maneira que o sistema está montado é para a África crescer na medida em que a Europa e o Ocidente também vão crescer. Ok. E eu acredito muito na questão do neocolonialismo. Todos os exemplos que nós temos de alguma evolução aqui em África, o europeu está no comando. Dei o exemplo da África do Sul. A África do Sul está onde está, porque economicamente a estrutura ficou intacta para que os colonos conseguissem ficar donos dos negócios. A família Exato. de Beers, entre outras, é que comandam aquilo. Ok. Aqui em Angola, nós só temos a Eu estabilidade eu tenho um país para contrapor logo o que tu disseste. que é o Ruanda. Não, maior, muito maior. Diz-me, Nigéria. ok, mas tens que ter em conta que a Nigéria, em primeiro lugar, é um país extremamente pequeno que O está. quê? O quê? A Nigéria é um país extremamente pequeno, geograficamente. Pequeno onde? Geograficamente. Não. A Não é Nigéria é um país. extremamente pequeno. Extremamente pequeno é o Ruanda, que A tem o Nigéria é um tamanho de país. A Benguela. Nigéria, a Nigéria, a Nigéria cabe pelo menos 10 vezes, ou se não, 8 vezes em Angola. Na A Nigéria, Nigéria é nós menor. temos. A Nigéria é menor. A Nigéria é menor que a É África menor do que Sul. Angola, é menor que Angola, absolutamente. E a Nigéria é menor que a África do Sul. Sim. Pronto, o que eu quero dizer com isso é o quê? Tu em países menores, com um potencial em termos de recursos naturais que a Nigéria tem, tens uma margem de progressão grande. Em segundo Sim. lugar, a Nigéria teve golpes após golpes de Estado e de problemas de corrupção até os anos 90, como tu sabes. Em terceiro lugar, todas as empresas petrolíferas internacionais estão na Nigéria. O que é que eu quero Ok. dizer com isso? Tu só consegues essa dita evolução, e a Nigéria não é um país evoluído, é um país crescido, porque crescimento não é evolução. Eles são Porque evoluídos. Eles são não evoluídos. Em são muitos evoluídos. aspectos, são evoluídos. Eu vou defender o meu ponto, mas termina. Evolução, eu tive uma cadeira chamada Crescimento Econômico, Desenvolvimento Econômico e Social, onde definíamos desenvolvimento como a mistura de Danilo, crescimento. parênteses. Não podemos divagar. Isso não é uma conversa entre Não nós. vou devagar, eu vou chegar ao meu Não é ponto. uma Quem conversa estava entre devagar nós. eras Isso não é tu, uma quando conversa. estavas aí. Quem estava devagar eras tu, mas eu vou chegar lá. Isso Quero é uma dizer, conversa, não é uma conversa entre nós. Depois vamos ligar, vamos discutir. pronto, tudo bem. Mas o que é que eu quero dizer? Que a Nigéria é um país, na minha opinião, que tem crescimento, mas não tem desenvolvimento. Por que é que não tem desenvolvimento? Porque não cumpre todos os padrões de índice de qualidade de vida, ainda tens questões sanitárias básicas que não são resolvidas, a corrupção é extremamente alta, etc, etc. Mas para chegar ao meu point, é
a África só vai crescer na medida que agradar a Europa e o Ocidente. Quem não fizer isso vai cair no mesmo destino e na mesma fé que caiu Gaddafi, que caiu, muitos dizem, Neto, que caiu Amilcar Cabral, que caiu Lumumba, que caiu Samora Machel, que caíram todos que tentaram acreditar numa África pan-africanista. É assim que vai acabar. Essa é a minha opinião. Nós só Ok. vamos crescer e evoluir na medida em que a Europa comer. Ponto. Ok. Não é Primeiro, conformista, Angola Makeup, é realista, primeiro, na minha opinião. primeiro. A Nigéria é um país com desenvolvimento e crescimento de todos os aspectos. Educação, saúde, tecnologia, sobretudo. Tu na Nigéria já tens uma companhia de táxis como o Uber há uns 2 anos. E tens o Uber como concorrente. Tu na Nigéria tens um rate de educação muito alto e muito bom. Alunos que saem da Nigéria vão para qualquer universidade do mundo, tornam-se top students everywhere they go. Trabalham em Não qualquer nos esqueça empresa. do point. Não vamos esquecer do point. Estou a falar da questão do Não, crescimento. sei. Saúde também. Não é dos melhores, não é uma África Sul, mas é bom. Eles estão bem. Nem todos, não precisam necessariamente de sair da Nigéria para tratar. Tu consegues tratar muitas situações em Angola. E tu falaste, mas isso tudo, Danilo, estamos a falar dentro dos padrões de índice de qualidade de vida que foram ditados pelas instituições ocidentais. Então, o princípio é quebrar esses índices e nós, africanos, entre nós, ditamos os nossos próprios padrões. Por isso é que eu falo e ressalto sempre. A base da nossa independência da África deve ser a independência ideológica, que nós vamos criar os nossos próprios padrões de qualidade de vida, porque o nosso contexto africano é completamente diferente. Então, as minhas prioridades não são... Basicamente, está a dizer que, por exemplo, se para um europeu qualidade de vida é ter X quilos de arroz, para nós africanos pode ser diferente. Por exemplo, Absolutamente. Absolutamente. Porque, Sim. Danilo, Concordo. Tudo aquilo que eu vou tentar, que eu estou a viver, vai ser para tentar cumprir com uma tabela que não fui eu que Eles é que criei. criaram. Então vou me sentir sempre um fracasso. Eu nunca vou olhar para mim e dizer, bem, eu estou bem. Por quê? Porque eu nunca estou ali. Então, a comparação. Aí, para mim, começa o erro. E a nossa independência. Então, a comparação tem que deixar de existir. Dizer, bem, não vamos criar os nossos padrões de desenvolvimento, índice de desenvolvimento de vida, ou de qualidade de vida, ou índice de felicidade, seja o que for. Mas nós, quem criou foi a Nigéria, Ruanda, Gabão, entre os africanos. E a partir daí, nós vamos conseguir lidar, porque Danilo, you will never beat me in my own game. O jogo é meu, eu é que faço as regras. Nunca. Quando tu estiveres quase a chegar, eu ponho uma nova regra. Isso foi feito e vai ser feito all along. Por isso é que estamos a ver países como Ruanda a quebrarem paradigmas muito fortes, a ir contra os Estados Unidos com a venda. Sabes que o Paul Kagame proibiu a compra de roupa usada e importação por Ruanda. Os Estados Unidos disse, vou pôr um monte de sanções. Ele disse, eu proíbo. Não vem nenhum ruandeiro vai comprar roupa usada dos Estados Unidos. Sanções econômicas estão a sofrer, mas ele disse, eu proíbo. Está com capacidade financeira para fazer isso. Fez. Índice de desenvolvimento empresarial. Fez. Está a fazer. Etiópia, tu também tens um outro grande exemplo. Mas para mim, focando, o princípio do desenvolvimento é a independência ideológica. Eu não posso querer me comparar. Eu tenho que criar e ver o meu contexto. Porque na tabela do FMI não está. Não existe. Não existe. Não consta. Eu não faço parte daquilo. Se eu viver e tentar viver sempre para
para chegar aqui, nunca vai existir. Again, nunca vou ser tratado de igual para igual. Eu estou sempre a ser subjugado. E enquanto não existir isso, nós não vamos chegar lá. Por isso é que eu digo, o princípio é a identidade ideológica, quebra de paradigmas, dizer, bem, entre africanos vamos lidar entre nós. E agora, falando da África, o grande cancro da África, Daniel, é o Congo. Por isso é que eu falei no outro dia, que a zona de comércio livre, para mim, não vai funcionar. Quando tu tens o segundo maior país da África, com 9 fronteiras, em caos, instável, e tens conflitos que étnicos. Quem os causou? O colono, que separou os povos. Criou o conflito do Ruanda, criou o conflito no Burundi, que criou o conflito no Uganda. Então, como é que nós vamos resolver e ter uma zona de livre comércio quando temos o sistema de saneamento que nós temos? Então, again, tem de ser os africanos a resolver isso. Não vai ser a ONU, não vai ser nada. Não vai ser nada. E para mim o princípio é isso. Pronto. Eu ouvi o que tu disseste atentamente. Concordo. Estás-me a ver? Porque, calma só. Porque se tu quebrares, vamos assim dizer, se tu quebrares, se eu digo, Danilo, tu tens de comprar banana todos os dias para te alimentares. Mas tu não tens banana. Se tu dizes, bem, para alimento eu consigo produzir maçã, eu, a partir de agora vou comer maçã. Mas Danilo, eu disse, não preciso, eu como maçã e maçã faz-me bem. Eu, José, não vou saber como manipular o Danilo porque eu não produzo maçã. Eu já entendi o teu point. Nós já entendemos o point. O point é a independência ideológica, nós termos o nosso próprio índice, ou criamos os nossos próprios índices que se adaptam à nossa realidade, para não dependermos do Ocidente ou da Europa, para dizer que se nós somos suficientemente bons para nos enquadrarmos em determinados padrões que eles próprios é que estabelecem. Percebi isso. Mas a questão que se coloca, realisticamente falando, mano, é a seguinte, do que eu apontei. Quando tu falas dessa independência ideológica, eu acredito, mas para mim ainda é uma utopia. Por quê? Porque todos os exemplos que tu me deste, falaste-me da Etiópia, falaste-me da Nigéria, falaste-me do Ruanda. No caso da Nigéria, nós já falamos. No caso do Ruanda, o Paul Kagame, isso a história não engana, na minha opinião. Ele vai se isolar até o ponto ou que vai sofrer um golpe de Estado ou que vai levar o país à ruína por sanções econômicas vindas do Ocidente. Você escreve o que eu estou a dizer. É isso que vai acontecer. Em segundo lugar, nós não podemos comparar um país da grandeza da Angola, da grandeza da África do Sul, da grandeza do Congo, e de grandeza não é geograficamente, é de recursos, com a Ruanda, com a Etiópia. A Etiópia nunca teve colonização, a Etiópia nunca teve os problemas que nós tivemos. A Etiópia nunca teve colonização por quê? Os italianos estiveram lá, mas não colonizaram o país. Supostamente, penso que o que vais me dizer é porque eles estabeleceram acordos com os italianos e não entraram em choques. Não. Certo? Não. Porque na Etiópia, quando eles chegaram, esqueci-me do nome do imperador, encontraram um império. O Salacier. Robusto, sólido. Não foi Salacier, bem antes. Salacier é século XIX. Salacier foi agora. Bem antes. Encontraram um império robusto, estrutura organizada, sistema econômico, financeiro, army. Tentaram os italianos, tentaram os alemães, nunca conseguiram infiltrar. Por quê? Porque encontraram um sistema forte, coeso. Aí é que está. Então, isso é um facto. Isso é um facto. Eu estava com a palavra. Eu estava com a palavra. Isso é um facto, isso não sou eu. Então, eu estava com a palavra. Isso leva à questão da identidade. Calma só, desculpa lá. Última vez que eu te corto. Leva à questão da identidade e tu sabes quem tu és. Ajuda na proteção de na tua imagem, da tua casa, vamos assim dizer. E Etiópia estava bem definido quanto a isso. Acabei.
Nós não podemos comparar um cavalo com um unicórnio. Angola é um Sim. unicórnio. O Congo é um unicórnio. A Etiópia é um pônei. Os portugueses, quando chegaram aqui, o reino do Congo era um reino do Congo. Era o reino mais pesado a seguir ao reino do Egito. Nós tínhamos organização. Nós Não. tínhamos Continua, organização. continua. Nós tínhamos organização. Hum. Nós tínhamos estrutura. Nós trabalhávamos o ferro. Nós tínhamos a estrutura hierárquica de Estado. Também tínhamos isso. Mas a situação, o contexto é que era diferente. Nós não podemos comparar. Quando eles chegaram aqui, começaram-nos a corromper. Sabes que os portugueses nunca chegaram, de facto, ao centro, nunca chegaram às Lundas como deviam chegar, nunca chegaram ao Planalto Central, porque o africano nunca quis ser colonizado. Foi tudo à força, e tu sabes disso. Então é só para tirar a questão da Etiópia da frente, só para terminar o meu point. O que eu estava a dizer é que essa questão do panafricanismo que tu estás a falar, essa questão de nós criarmos um poder ideológico, independente, etc. Isso é tudo muito bom, eu também gostava muito de acreditar nisso. Mas todos os exemplos que nós tivemos isso ao longo da história acabaram em assassinatos, acabaram em líderes africanos a serem corrompidos para matar os irmãos, acabaram em violência. Por quê? Porque a estrutura social foi tão enfraquecida pelos colonizadores que nós nos deixamos facilmente corromper. Na minha opinião, a solução passa por uma concertação com o Ocidente, com as forças, com as potências. É minha opinião. E digo isso porque, quando eu digo concertação, é no sentido de queres rir, também faz-me rir. Porque a partir do momento que nós tentarmos nos Olha, erguer... Está aqui a Lorena a dizer, eles chegaram às Lundas, pois é onde se encontraram as grande parte dos diamantes. Acho que fala dos portugueses. Okay. Não, Lorena, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a maneira que os portugueses chegaram a Lourenço Marques, a maneira que os portugueses chegaram a Henrique de Carvalho, da minha Lourenço Marques, não foi a maneira que eles ficaram aqui no litoral. Eles conseguiram fazer isso porque Angola estava delimitada e pronto, era país deles, supostamente era Portugal, mas não conseguiram explorar da maneira que exploraram o litoral. E, realisticamente falando, só para terminar o meu ponto, eu acho que nós temos que encontrar um meio termo entre o que satisfaz o africano e o que vai satisfazer o europeu ou o ocidente. Isso é sendo realista, porque sempre que for de maneira contrária, nós vamos sofrer com isso, porque o sistema está montado dessa maneira, correto? Danilo. E isso Desculpa. é o que eu admito como realidade. Danilo, como é que tu vais negociar com alguém que tu sabes que o objetivo único é te explorar? E o que é que tem acontecido agora, José? Por isso nós vendemos mesmo. o país. Então, calma, o que é que tem mas o que é isso de negociar que eu não estou, porque eu não estou a perceber que tipo de negociação o que eu estou basicamente vai se a dizer. fazer O que eu estou agora. basicamente a dizer. Vou te explicar. O que eu estou basicamente a dizer é que da maneira que o Paul Kagame está a fazer, que é impor a sua vontade face ao Ocidente por orgulho, que é o que ele está a fazer. Porque nós temos... Não é orgulho. Deixa-me só terminar. Porque nós temos orgulho nacional, nós não precisamos disso. Tu sabes que foi o que aconteceu com Sankara. Nós não precisamos da Europa para nada porque produzimos isso. Ninguém é uma ilha, José. Ninguém é uma ilha. Nós estamos a viver foi durante muito tempo. África do Sul nós estamos a viver... foi durante muito tempo. Foi uma ilha, desculpa, vou te cortar. Foi uma ilha na altura do apartheid e por isso é que desenvolveu tanto na saúde como na tecnologia do jeito que desenvolveu. Sabias que a segunda maior, terceira maior indústria farmacêutica é sul-africana? Sabes quanto tempo demorou a apartheid? Apartheid? Não. Uns 50 anos, por aí. Não. 20 anos? 20 anos. O apartheid demorou 20 anos. Antes disso, a África do Sul já era um país desenvolvido.
Eles aguentaram 20 anos até surgir um Mandela. O que é que eu quero te dizer com isso? Que nós, África, não podemos nos isolar. Não podemos nos isolar e tentar impor as nossas regras ou a nossa ideologia ao mundo, porque nós não estamos em posição disso. Isso é Danilo, diplomacia. E só por isso, é que Angola, e tu sabes disso, é o país que é estável hoje. Porque eles comem daqui. E se nós estamos no ponto onde estamos hoje, não é por culpa do europeu. É por culpa do africano. É por culpa de quem pôs a mão no bolso do povo. E nós sabemos disso. Porque enquanto os europeus puderem comer conosco, eles não vão nos tirar o pão. Mas quando eles deixam de comer conosco e o africano pensa que pode comer sozinho, é aí que as coisas começam a dar errada. Queres exemplos? O mundo todo. América Central, África, Ásia, América do Sul. Isso nós temos que play the game. E nós só não estamos mais à frente por nossa culpa. Não é europeu, não tem a ver com ideologia. Nós não podemos nos isolar. Quando nós nos isolarmos, vão nos cortar as pernas. Vão pôr aqui armas nas pessoas. Epá, é assim. Geralmente o mensageiro da má notícia é interpretado como o criador da notícia. Então eu prefiro não falar. Mas o meu ponto, acho que vocês perceberam. eu percebo, respeito, mas não concordo. O que é que o Paul Kagame está a mostrar? Paul Kagame está a mostrar que é um país soberano, que tem condições de andar por conta, com as suas próprias pernas. E está a fazer muito bem. E isso vai puxar outros exemplos. Por isso é que nós vimos a zona de comércio livre assinada onde? No Ruanda. O que é que ele está a transformar? Está a transformar o Ruanda, Kigali, a sua capital. Kigali, Kigali. Deixa eu só fazer um parênteses. Angolan Makeup, não, aprendi contigo. Angolan Makeup, Não aprendeste Angolan nada. Makeup, Angolan Makeup e Andrea. Vocês pegaram o exemplo do Cuba, um país que se isolou e avançou. Cuba é o maior exemplo da utopia do mundo moderno. Fidel Castro era rico. Não, isso, Danilo, Fidel Castro, é assim, é muito simples. É muito não, simples. não. Só para É só dizer que o comunismo não funciona. Não funciona. O comunismo não funciona e Tá Cuba bom. é uma utopia. Isolou-se e está na porcaria. E por isso é que ele sai a nadar de Cuba para Miami. Só isso. Mas, falando de Cuba e dando um ponto... Olha, o apartheid está aqui a fazer correções. Aqui estão duros, né? Correções da regra. O apartheid durou 40 anos. Mas o que eu estou a dizer é que mesmo em 40 anos, bro... Mas eles evoluíram muito. Mas sim, mas Cuba, por contrapartida, educação e saúde não falta. Isso é muito bom, isso é a base, A base conseguiu-se. Mas a África, o nosso objetivo é a África e África. E Danilo, se tu não tiveres independência ideológica, se tu não agires por conta própria, se tu tiveres a continuar a encomendar os teus planos, o teu EG, a tua Constituição e tudo, e a tua educação, sobretudo a tua educação, tu nunca... Aí é que está. Isso é que nos faz pensar que nós devemos... Elisete. Não falar. Elisete. Isso dá vontade de responder. Fala. Nós não podemos achar e pensar que não temos que negociar. Não. Nós já negociamos muito. Porque nós, se negociamos mais, daqui a bocado o título de propriedade é deles. Dos diamantes são todos deles. José. Não Porque negociamos muito. É uma pergunta para ti. Sim. É uma pergunta para ti. Sim. Por que José Eduardo dos Santos é visto como chave na estabilidade e na paz de Angola? Não estou a falar de política interna, política externa. Sim. Por que José Eduardo dos Santos é visto como uma pessoa que conseguiu equilibrar o país? Por quê? Eu admiro, para mim, e digo aqui, na frente das 52 pessoas que estão no live, José Eduardo dos Santos foi dos líderes mais fortes em África. Sim. E detestado. Fala do contexto, mas explica, eu quero ouvir o contexto internacional. Detestado pelo mundo. E detestado pelo mundo. Por quê? E tu disseste isso. E eu entendo porque é que tu estás preso a esse ponto. Ele conseguiu equilibrar as forças no país mundial, os interesses econômicos, criou a estabilidade, disse bem.
vamos tentar. Errou no plano, ok, mas não queremos falar disso. Tem que se Não, agradecer. eu quero que tu fales. Não, o que eu quero que tu toques e que tu sabes muito bem desse assunto é na maneira que ele conseguiu gerir França, América, Sim, Rússia, Angola. conjugou todos os interesses, expôs todos, quer dizer, se um boicotasse o outro iria perder, então ninguém bloqueia ninguém. Na verdade, ele podia ter feito, pronto, mas não aconteceu. Equilibrou. Bem, muito bom. Nem isso, José. Eu estou-me a referir ao ponto que ele era apoiado pela Rússia, a América e França apoiavam a UNITA, e quando a paz chegou, ele teve que se alinhar à América e à Rússia. Por quê? Por que ele não podia chegar e dizer eu vou malhar a China, por exemplo? Porque na altura a China não estava disponível, primeiro. Ponto número 1. Vamos falar de dados históricos. Sim. Sabes que em 1979, não, 80, desculpa, nos anos 80, a Chevron e a Cabinda Golf queriam sair de Cabinda, abandonar. E na altura eles estavam a apoiar, os americanos apoiavam a UNITA. A FLEC. Ok. Jonas Savimbi, a UNITA. Tanto é que o Savimbi teve com Reagan, teve com Bush pai e tudo mais. A Chevron ameaçou sair da Angola, nós ficamos em pânico. Sabes de onde é que saiu o nosso socorro? Da Nigéria. O presidente da Nigéria na altura, esquece-me o nome, ele tem o nome numa avenida da Angola, foi por isso que essa avenida ganhou o nome dele. Disse: se vocês saírem da Angola, vocês saem da Nigéria também. Estamos a falar de uma Chevron. Ele disse: se vocês saírem da Angola, a vossa exploração na Nigéria acaba amanhã. O americano voltou e disse: bem, nós não vamos sair da Angola. Percebes? A identidade ideológica desse presidente nigeriano mudou o turno, mudou o curso da situação. Mas vamos voltar ao tema, Danilo. As pessoas estão a reclamar, estamos a perder o foco. E têm toda a razão. Eu não vejo nenhuma forma de negociar muito mais do que já foi negociado com os europeus ou com o Ocidente. Temos que tratar eles como tu para tu, de tu para tu. Nós temos os recursos, ok, nós precisamos de dinheiro, sim, para isso ou para aquilo, mas vamos fazer por conta própria. Vamos nós elaborar os nossos padrões, vamos nós fazer o nosso sistema de educação. Como é que o nosso sistema de educação até hoje é importado? Os consultores são portugueses. Por que o consultor não é nigeriano, não é cubano ou whatever? Por causa do sistema. Aí é que está, é disso que eu estou a dizer. É exatamente por causa do africano, não é por causa do europeu, José. Não. É exatamente isso que eu estou a dizer. Temos que ser descolonizados ideologicamente para podermos olhar para as coisas dessa forma, dizer, bem, vamos nós criar os nossos padrões, vamos nós impor as nossas regras, tal como fez e está a fazer Paul Kagame muito bem. E assim espero que seja uma onda por toda a África, que seja o princípio. A culpa é nossa de muita coisa errada, mas a razão também será nossa das coisas certas e futuras que estejam aí a vir. Ok, morreu muita gente no passado, sim, mas nós não podemos ficar a morrer com medo do que vai acontecer. Por o mundo é assim, a história diz isso. Tivemos a revolução na Ásia, tivemos a revolução na Europa, tivemos a revolução na América. Está a chegar a revolução em África. E vai ser a mais longa, a mais dura, mas vai acontecer. É a única forma. Danilo, eu acredito é a única forma. Porque se tu, Danilo, olhas para o português sempre com os olhos para baixo, ele sabe as palavras que usar para pôr ali embaixo. Mas tu não põe as palavras de tu para tu. Não põe as palavras. Não põe as palavras. Não põe as palavras. Não diz, está bem. Mas se tu olhas de tu para tu,
mesma mesa, mesmo nível, mesmo tom, a conversa muda. Porque Meu, tanto, Danilo, meu amigo, tudo eu que não, é não tira do feito e contexto. E produzido, quero ser percebido e não quero ser descontextualizado. Ou seja, não quero que as pessoas fiquem com a impressão que eu estou a dizer que nós temos que nos subjugar ao europeu. Longe de mim. Mas, pelo contrário, por outro lado, nós não podemos tentar evoluir ou crescer sozinhos, sem parcerias e sem comunicação com quem nos tem na mão pelo cariz econômico do mundo. Economicamente, nós estamos dependentes do sistema financeiro, que é controlado por eles. Por isso é que nós, quando precisamos de dinheiro, vamos pedir aos Estados Unidos, vamos tirar eurobonds de 3 mil milhões de euros lá em cima. Por que é que não vamos pedir dinheiro à África do Sul? Por que é que não vamos pedir dinheiro aqui ao lado? Sabes porquê? nós não vamos pedir dinheiro à África do Sul ou aqui ao lado. Por quê? Porque eles também Porque, para estão, começar, calma só. porque eles também são putos de quem comanda o mundo. Além disso, sabes qual é o maior problema entre os africanos? Isso é algo que foi nos incutido e corre nas nossas veias até hoje, a desconfiança. Nós não confiamos uns nos outros, Danilo. Eu te chamo de mano e tu sabes disso. Mas Tu sabes és o que da eu nós. gosto em ti? Sabes Calma o que eu só, gosto em Danilo. ti? Tu és da Tu nós, não me davas para um manipules. bom Não, não, político. Tu és não, não, populista. Tu és não, não, populista. não, 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 Isso estás a fazer não, não, não. populismo. Danilo, não, não, não. Tu és populista. Danilo, o problema é que nós não nos confiamos. É a base, Danilo, é a base. E ninguém no mundo, Olha, Danilo, sabes que, e olha, o os grande, Danilo, namibianos, o os grande, o namibianos, grande José, exemplo, os namibianos eu confiaram em tive nós. calado Sabes o que é que durante muito aconteceu? tempo. Os Eu tive namibianos calado confiaram em durante nós. muito Sabes o que tempo. é que aconteceu? Eu tive Os calado durante namibianos muito tempo. confiaram em nós. Eu tive calado durante muito tempo. Deixa-me só acabar, só favor. Vais dizer se vais... Os namibianos confiaram em nós, José. Sabes o que é que aconteceu? Sim, o quê? Tu tens milhões de kwanzas na Namíbia e não pagas os homens. Sim, ok, Confiarmos Danilo. Vamos falar, não vamos falar do contexto atual, vamos falar daquilo que nós queremos ver. É o objetivo. Vamos falar daquilo que nós queremos ver. E para as medidas que nós queremos também. Por isso é que eu disse ao Candace. A nossa geração é de extrema importância. Por quê? Porque hoje em dia temos essa abertura, temos a comunicação entre outras regiões, com outras pessoas, e conhecemos pessoas interessantes. Estamos a dizer, pô, isso está acontecendo na Gâmbia, isso está acontecendo na Nigéria. Epá, isso pode ser feito em Angola. Não da mesma forma, mas com o mesmo padrão, seguindo as mesmas regras, porque funcionou e é um contexto extremamente parecido ao nosso. A questão é, nós precisamos de Em olhar jeito para de os remate exemplos. final quando acabares. Sim, nós precisamos de olhar para os exemplos, para os bons exemplos africanos e apoiar os bons exemplos africanos. Assim, dentro de 10, 20 anos, vamos ter uma África absolutamente diferente. Porque o grande medo e o temor ocidental é a união entre os africanos. Por isso é que eles quebraram os povos. E aquela divisão que foi feita em 1827, na Conferência de Berlim, a dividirem, que sentaram-se todos à volta de uma mesa e dizem, bem, isso é Angola, isso é África. Isso foi feito propositadamente. Então, nós precisamos falar e saber e dizer por que é que nós não somos unidos. Temos de ir a essa questão, que fomos quebrados. Então, para nós nos chamarmos irmãos e sermos irmãos de verdade, temos de conhecer a nossa história e vamos ver que temos mais identidade do que imaginamos. Vai haver conexão assim no estalar de dedos. Então, por isso é que eu digo, a independência, isso parte de quem? Parte da independência ideológica, de nós pensarmos por conta própria, do Danilo pensar, por exemplo, num conceito de high quality, mas no contexto do Danilo. E só é genuíno porque foi o Danilo que criou e concebeu. E aquilo vai ter identidade. Então, nós precisamos ter essa identidade na criação dos nossos projetos, na criação dos nossos projetos econômicos, dos nossos programas financeiros, nosso sistema de educação, saúde, por exemplo, investigação na nossa medicina, na medicina tradicional. China valoriza, corre bem, Índia também. Mas nós africanos ficamos, ai não, por quê? Vamos em laboratório, vamos dar valor a essa pesquisa. E vamos ver que há factos que estão ali que funcionam. E vai ter a justificação. Mas isso quem vai investigar? Nunca vai ser ocidental. Por isso é que eu estava a dizer ao Candace.
A malária, a resolução da malária é da África, tem de vir da África. Vai ter de vir de um laboratório, num fundo de investimento africano. Porque o europeu nunca vai fazer. Como é que tu queres negociar com alguém que está disposto a te espremer sempre? Não existe. Não existe. É tratar de tu para tu. Eu tenho o que tu precisas, eu preciso daquilo que tu tens. Quanto é que tu estás disposto a dar? Eu estou disposto a isso. E tu, estou disposto a isso. Vou apertar, vou fazer sacrifício. No final do dia, vamos sair a ganhar nós. Porque o futuro do mundo está em África. Toda a Europa está desenvolvida. A América está, é o que é. A Ásia é o que é. Tens 54 países diferentes em África. Tens o maior mercado econômico possível, alguma vez no mundo. Organizado, com Congo organizado, não te esquece. Esse é o grande medo. E sem a libertação ideológica africana, nós não chegamos a lado nenhum. Não sei se amanhã, daqui a 20 anos, não sei se eu vou ser pai da geração que vai chegar a isso, mas eu acredito que nós vamos ser a influência de muita coisa boa. É assim, eu acredito plenamente em África, sou africano, sou pan-africanista, acredito que nós temos muito pela frente, mas onde nós divergimos é na maneira que achamos que isso vai ser feito. Pelo que eu pude aqui analisar. Tu achas que isso tem a ver com primeiro começar conosco para depois ir para fora? E eu acho que a conversa tem que ser aberta e tem que ter parceiros na mesa. Essa é a nossa maior discordância aqui, que eu já percebi. Eu defendi os meus argumentos, tu defendeste os teus argumentos, há pessoas que disseram que eu tenho razão, há pessoas que disseram que tu tens razão, e eu acho que o importante aqui é nós, ficar com a ideia do que o outro quis dizer e respeitarmos isso, e isso é que é o anormal, e por isso é que nós temos essa plataforma aqui. Eu e o José já temos essas conversas há anos, há muitos anos, sem ter câmara ligada. Desde o High Five, não. Desde o tempo do High Five, a mesma coisa com o Kenny ou o Candace. E pronto, e com mais pessoas que estão aqui. Então, pronto, nós estamos aqui sempre às quartas e aos domingos, a partir das 20 horas. Vocês, espero que vocês o façam, podem ver o Anormais até amanhã, à mesma hora. Isso vai ficar aqui gravado. Então, nós tivemos a Saram Diniz aqui conosco, desde as 20 horas até agora. Depois continuou conosco. Ela foi super simpática, a cena foi bué fã, então espero que vocês vejam. Também teve aqui, passou aqui bué de gente, já no outro dia já passou aqui o Neru, passou o Rei Helder, passou a Minas Esteves, passou o, como é que chama o tenista? José? Boris Becker. Boris Becker, fogo, meu. Passou o Boris Becker. Fiquei mal like, ficaste mal like? Fogo, meu. Enfim. Então, manos, muito obrigado pela vossa presença. Nós no domingo vamos estar aqui mais uma vez com temas que vocês é que têm que mandar para nós. E nós também, de acordo com as polêmicas que vão aparecendo, nós vamos pondo mais temas. E eu estou mesmo ansioso para quando nós formos para o YouTube. Não sei, há muita gente que defende que nós devemos já ir para o YouTube, mas nós queremos primeiro ter uma base de seguidores maior. E outras cenas. Outra cena que as pessoas também querem, que nós vamos fazer, é em Portugal no verão, vamos fazer isso ao vivo, com entre 50 a 100 pessoas e convidados. E em dezembro vamos fazer aqui em Angola ao vivo, se calhar com mais pessoas, porque já vamos ter mais seguidores e mais convidados. Então nós vamos tornar isso numa plataforma muito maior, começando por nós próprios, ideologicamente, como disse um amigo meu. Absolutamente. Eu acho que... Não sei se... É para terminar? É a jeito de remate final. Remate final. Agradecer a plataforma, agradecer os comentários. A gente cresce sempre com correções, com dicas. E esse é o meu princípio. E acho que é um princípio africano. Ouvir, saber ouvir, compreender, entender o ponto de vista. E acho que foi muito interessante para mim. Soube perceber o que é que o Danilo quis dizer. E acredito que não devemos concordar em tudo, porque as discordâncias
geram desenvolvimento. Geram desenvolvimento de ideias, geram desenvolvimento de mecanismos, porque eu vou desenvolver uma forma e Danilo outra. E a combinação pode ser o resultado final que tanto se espera. Então, agradeço pelos comentários, com quem discorda, com quem concorda. Eu acho que isso deve existir, mas deixo aqui e digo bem patente. O nosso princípio é a independência ideológica. Oh, Elisa, tu não estás a ver que essa pausa que ele fala é mesmo de José Eduardo dos Santos? Não estás a ver que ele para fala... com isso, pá. Não Como diz o estás a da ver que ele beleza, fala assim? como diz o da beleza. Sai lá daqui, pá. Não estás a ver que ele diz Angola é Para com isso. diz que... Anyway, mas vá, Agora já não é pessoal. assim, agora anguanos e anguanas, compatriotas. Já mudou. Mas vá, pessoal, fiquem bem, vamos estar em contato, sigam a página e partilhem com os vossos amigos. Isso aqui é conhecimento, é nova geração, é cultura. E estamos juntos, já? Estamos juntos. Pessoal, muito obrigado pelo apoio, pelas respostas. Thank you, Danilo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mano, Estamos aqui juntos. para contribuir. Valeu. Força. Calma. What's up? It's your boy Kenneth again. Anormais. Essas 3 horas aqui com vocês. Anormais com a boia. Acho que uma cena que eu curto bem dos anormais é o facto de, tipo, nós podemos falar bem de tempo e nunca sabe, tipo, estamos aqui a falar bem de tempo, porque acho que as conversas, a interação, os assuntos que nós escolhemos são bem interessantes, que, tipo, não dá para sair, tipo, quando tu pensas que estás cansado e queres sair já da cena, nós arranjamos sempre um assunto e, tipo, estamos sempre a debater sobre cena. Acho que o Mamba é fixe, acho que devemos sempre fazer assim. Nilo tá aqui outra vez. What's good? O Cacho mesmo tô. Peraí, mesmo tô fixe. E vou tomar banho, não tomei banho ainda. Desde que sair do ginásio, because a nigga still swole. But we are here, o filme. E é muita interação, curtação. Como eu estava a dizer, a maneira que nós nos ligamos, ou que eles se ligaram a nós, é um dos fatores pelos quais isso acontece. E em segundo lugar, a maneira como nós não preservamos as nossas línguas, a nossa maneira de vestir, etc., foi uma das outras maneiras, uma das outras cenas que contribuiu para que nós não tivéssemos identidade cultural. Em terceiro lugar, nós temos que ter em conta que os ditos trajes africanos ou panos africanos que aqueles africanos ali estavam a usar, aquilo não é nosso. Porque os panos africanos originais são feitos de uma cena chamada ráfia e não têm desenhos. Esses panos com desenhos são panos que os europeus é que trouxeram para a África. O pano que nós chamamos pano do Congo, esses panos que esse senhor está a vestir, são fabricados na Holanda, sabias? Por acaso não sabia. Esse pano que nós vemos a vestirem aqui, que chamam de pano africano, não são panos africanos nada. Isso é o que nos trouxeram para nos mentir e levarem as nossas riquezas. A minha mãe, por acaso, tinha-me falado sobre isso. E eu fui pesquisar. E depois acabei por perceber que aquilo foi tudo um mecanismo utilizado para os europeus continuarem a fazer dinheiro. Se vocês quiserem, podem procurar uma cena chamada... acho que é Pax holandês ou Dax holandês ou qualquer coisa assim. Que é esse pano que é feito na Holanda, que são os panos africanos. E que aquilo foi nos impingido. Tá vendo? Então, o que eu me pergunto é, então esses panos africanos que os europeus é que trouxeram para aqui e que é de uma empresa holandesa que domina o mercado, esse pano é que me representa. O fato de eu vestir uma coisa é que me representa. Estás a entender? Yeah. Não. Então, vou repetir aqui os 3 pontos que eu citei.
Em primeiro lugar, a maneira que os europeus, os portugueses se misturaram com os africanos, com os angolanos, contribuiu para que nós não tivéssemos identidade cultural. Em segundo lugar, a falta de esforço do nosso governo em preservar a cultura. Em terceiro lugar, esses panos africanos são feitos na Europa para nos venderem ao triplo do que realmente são. Foram trazidos pelos europeus para nos verem no futuro. Isso é facto, não estou a inventar nada. Podem procurar. São feitos na Holanda. Portanto, esses bubus que andam aí a vestir das chiques, etc., são importados. É dinheiro que está aí para a Europa, não é nosso. Isso não me representa. Ainda tivemos uma conversa sobre isso há dias com o Silvio. E ele também estava a falar disso, ele sabe a história. Então, na minha opinião, o nosso embaixador teve muito bem. Ele é europeu, bro. Nós somos os europeus daqui da zona. Ele não tem nada a ver com aquilo, mano. Nós aqui não vestimos essas coisas no dia a dia. Em Luanda, desde que tu nasceste, quem é que veste pano tradicional para eventos públicos? Yeah. E vou falar só mais uma coisa a título de curiosidade. Existia um senhor chamado Thomas Sankara, que foi um dos libertadores da República Centro-Africana. E ele começou, isso foi nos anos 80, e ele estava no nível dos Agostinhos Netos, do Alden Roberto, do Savimbi. Foi um que lutou para a libertação do país dele. Só que ele era muito para frente, mentalmente. Então, as coisas começaram a subir a cabeça e ele começou a exigir que nas repartições públicas se utilizasse traje africano, o traje africano da terra dele. Mas não estou a falar do que era vendido pelos europeus, cozido pelos africanos. Yeah. Vocês sabem o que aconteceu? Não. Burkina Faso, desculpa, disse República Centro-Africana. Faz fronteira, José. Obrigado pela correção. Burkina Faso, que antigamente chamava-se autovoto. Estava a dizer. Então, chegou uma altura que o próprio povo começou-se a revoltar contra ele. E começou a dizer que aquilo não os representava, que eles queriam vestir whatever they wanted. Porque 400 anos não são 400 minutos, são 400 anos. Então essa dita africanidade já não existe como as pessoas tentam transparecer. A africanidade já não se vê na roupa. Então, isso é um... Como é que se diz? Isso para mim é um... Como é que se diz uma coisa que tu almejas, mas nunca vais conseguir chegar lá? É tipo um sonho, isso é um mito, isso já não existe. Infelizmente. José foi no Google para me dar no coisa. Falou não faz fronteira. Mano, peço desculpa pelo erro. Anyway. Mas já. Anyways. Então eu acho que não nos representa. É o tópico, Ricardo. You got it. Yeah. Obrigado, Ricardo. Quem é o Vitor ajudando nisso. Mas é isso. Eu também concordo, tipo. Eu já dei a minha opinião. Então não tinha que pôr o fato. Não tinha. Ou não tinha que pôr o traje africano. Na minha opinião. Então, o José vai querer entrar para falar? José, vais querer entrar para falar? José, não é para falar muito, faz favor. This is my favorite show. Aqui na banda não tem esse, na Tuga também não. Fuck you guys. Fuck y'all. Na América, essa é new, puto. Essa aqui, vê. The new. That's the new. You see the new? Eu conheço. Não, essa ainda não tem. Isso é agora. Eu conheço o que, pô. Isso é agora. Tem o quê? Conheço o quê? That's the new. That's the new thing. That's the new. You ain't got it. O José vai entrar... então eu saio. E o José entra, peraí. Sai. Porque eu conheço. That's the new. Nega tá aqui porque eu conheço. Então, comprei esse mambo ontem. Porque eu conheço. Não conheço nada. Ainda não tem. That's the new. The new. That's the new. You ain't got it yet. Porque... Aí só conhece que esse caralho. Se agora com esse fita, assim me irrita muito. Juro. Isso me irrita muito. Tudo também conhece. Tudo. Sai daqui, pá. Então já vou para o José.
Falar com o meu amigo José, gajo sério, pá. Gajos que vivem nas Europas, Danilo está aí na África a sofrer, pá. Falar com gajos da Europa, netos que não caem, pá. Boas netos, vocês, São como é boy isso, é? candas. Vocês viram a entrevista com a Xaram? A entrevista não falhou nenhuma vez, não caiu nenhuma vez, pá. Estando aqui na América é outra coisa, pá. Pá, pô, agora, pessoal, qualidade de imagem com o José. José, tipo, foi lavar a cara, pô. Nada, nada. É da luz, é da luz. Eu sou escurinho, então até sabe. Poxa, vai luz. E agora também com a luz estou fixe. É da luz, é da luz. Eu sou escurinho. Mas ias falar sobre a cena do corte a vestir, o fato. Sim, desde já agradecer a todo mundo. Não, hoje não tem risoto, Angola Makeup, hoje não tem risoto. Hoje tem afrodescendência. Agradecer, dizer mais uma vez que os anormais está definitivamente cada vez melhor, está a roubar a atenção de muita gente. Obrigado, mano. A Xaram teve muito bem, gostei de ouvir. Vem. Vocês estiveram muito bem. Saram. Epá, vai levar algum tempo, meu. Vai levar algum tempo. Vai levar algum tempo. Se até os, alguém, as pessoas me chamam José. Agora imagina. Facts. Então, vai levar algum tempo. O tópico. Traje africano. Né? Prontos, né? Quando falo com um gajo da Inglaterra, lá da terra da rainha, porra. Tem também uns óculos a bolo. Continua, siga, faz favor. Traje africano e a rainha na Inglaterra, o que é que aquela cerimônia representa para a diplomacia? Aquilo é uma cerimônia que acontece tal como Danilo disse. E muito bem, a rainha... Pronto, aqui em Inglaterra a rainha não tem nenhum poder executivo. Então é mesmo um poder cerimonial. Recebe as pessoas, fala um pouquinho, blá blá blá. Então há aquela cerimônia que é o primeiro contacto de todo novo embaixador. Vai para a rainha em vez de ir para a ministra, para o primeiro-ministro. Vai para a rainha, entrega as cartas e recebe. O doutor... ai, como é que se chama? Mangueira. Esquecendo do primeiro nome. Novo embaixador do Reino Unido. Da Angola, no Reino Unido. Da Angola, no Reino Unido. Rui Mangueira. Agora sim, agora posso falar. Doutor Rui Mangueira. Teve naqueles trajes, né, que é um traje inglês, propriamente. Aquele é um estilo inglês. Não sei se as pessoas viram, mas estava a rolar um vídeo no WhatsApp que mostrou que ele foi apanhado num coach inglês, tipo, na porta da embaixada, e foi transportado da porta da embaixada até Buckingham Palace, tipo, nesse coach, com todo o protocolo. Tipo, foi uma cerimônia muito bonita. E acho que fazem aquilo para todo mundo. Porém, tal como Danilo disse, a questão de não termos estado representados com nenhum traje africano, como todas as outras, algumas, não todas, algumas nações africanas vão representadas a essa cerimônia. Na verdade, cada um leva a sua tradição a essa cerimônia. E nós falhamos com a questão do traje. Por quê? Eu acho que é bom falar sobre isso, mas acho que ele não teve escolha. Não teve escolha por quê? Porque nós não sabemos qual é a nossa real identidade. Depois, o Danilo falou da mistura dos portugueses. Eu vou chegar já até esse ponto, porque acho que é muito importante falarmos disso. Nós não sabemos qual é a nossa identidade, então não teríamos como transmitir a nossa cultura, a nossa identidade pelos trajes. Se nós formos à Nigéria, se nós formos ao Gabão, ao Burkina Faso, como Danilo mencionou, Tomás Sankara, vemos, tipo, eles estão mais habituados e carregam mais isso das trajes tradicionais para com eles. Mas nós, angolanos, infelizmente, eu digo que infelizmente, não temos isso. Perdemos ao longo do tempo, perdemos por causa das misturas, mas vemos muito movimento do resgate da nossa afrodescendência, que acho que todo mundo devia saber um pouquinho mais, que é muito interessante. Porém, temos uma questão em Angola. Os povos. Se nós paramos, Kenny, o quimbundo é menos tradicionalista do que o bakongo. O bakongo, que é o pessoal do norte. O bakongo dá muito mais valor à sua tradição. É um povo que tem os costumes sempre bem fincados,
que mantém a cena do alambamento e tudo mais. Já nós, o Quimbundo, que é o povo de Luanda, Benguela, mais influenciados por causa da mistura, tornamos-nos mais flexíveis a isso. E por isso é que nós não carregamos e não usamos todos os dias esses trajes. Mas se tu fores ao Zaire, se tu fores ao Ix, se tu fores a Cabinda, tu vês muito aquilo. Tu vês as pessoas a usarem os trajes africanos. Ok. Tanto os vendidos pelos europeus, com o pano do Congo, tanto os outros que vêm de zonas tipo Gabão, Togo, que existem grandes produtores de tecido africano puro, made in Africa, from Africans. Ok. E então, mas isso é uma informação que não nos chega e é pouco divulgado. Digamos que é um boicote ao crescimento da indústria fashion africana. Então, tal como Danilo disse muito bem, os holandeses tiveram a visão, disseram bem, nós podemos produzir esse print e vender para a África a um preço nada. Eles vão comprar porque isso dá-lhes a sensação que estão a usar o material deles, mas não é. Então, porém, nós africanos devemos estar atentos a isso, e essa é só a minha opinião, devemos estar atentos a isso e ajudar a fazer o resgate dos nossos tecidos, o resgate das nossas fábricas. Nós sempre tivemos isso, nós sempre tivemos as grandes indústrias. Então, acho que só precisamos de dar um impulso a isso. Segundo... Quem eu estou a falar, boy, tens algo a dizer? Tenho, mano. E tu disseste, quero falar sobre o fato de tu dizeres que nós falhamos. Eu não acho que tenha sido uma falha, mano. Porque é o que tu disseste. Nós temos... Imagina, a nossa cultura, a cultura angolana do tempo de 1600 e não sei o que é, de mil... Tu estás entendendo? Primeiro, os nossos colonos estão muito presentes na nossa cultura. Temos que entender isso. Nós somos um país muito jovem, mano. Tu tens países com mais de 200, 300 anos. Nós temos, 50, 60 anos por aí. Right? Uhum. Então, tens que entender que a presença do nosso colono, do nosso colonizador, é muito presente. Ponto 1. Ponto 2. Angola é um dos países em África, é um dos países africanos, que eu estava a dizer, nega, nós acompanhamos a evolução do mundo, dos países westernized. E países westernized é Portugal, nega, Espanha, França, Estados Unidos. Eu estava a dizer, se tu des conta, nós estamos sempre a comparar Angola e as coisas que acontecem em Angola com os outros países, com países fora da África. Nunca vês tipo comparações a ser feitas tipo Angola e Gabão, Angola e Ghana, Angola e não sei o quê. Estás a perceber, mano? Porque infelizmente, Kenny, deixa-me só dizer, porque infelizmente, eu digo infeliz porque nós olhamos ou somos vistos como os europeus. Mas nós somos os europeus da África. Mas Apesar... para já, José sendo angolano e africano, não tenho orgulho nenhum de dizer isso. Nenhum. Yeah, mas pensa, quando nós dizemos nós somos europeus, não tem a ver com a nossa tradição, não tem a ver com a nossa cultura, mas tem a ver com da maneira que nós estamos a evoluir. E isso do traje africano pode até não ser uma evolução, mas infelizmente vem com a evolução que nós tentamos seguir. Estás a perceber? Kenny, eu não acredito que seja uma falha, mano. Kenny, o que é evolução? Se tornar melhor. Tornar melhor em contexto? No contexto europeu? Mas no contexto africano? Porque nós, por exemplo, José usar fato, eu não estou a tornar melhor em nenhum meu ponto de vista. Não estou a tornar melhor em nenhuma maneira. Eu percebo, e é isso que eu estava a dizer. Eu não estou a dizer que o facto de nós temos adquirido os trajes europeus, dessa forma deixamos de usar panos e não sei o que, agora usamos fatos, seja uma evolução positiva, porque de certa forma fez com que nós perdêssemos a nossa identidade nesse aspecto. Para mim, Kenny, tento cortar agora. Para mim não é uma evolução. Para mim é consequência da imposição. Da evolução, é o que eu estava dizendo. Não, é consequência da imposição, porque foi-nos imposto, é consequência da imposição da colonização. Sobretudo de hábitos e costumes. Percebo. Então aí estás a dar razão. E o que eu estava a dizer. Por isso é que nós fomos afetados. Por exemplo, eu olho, agora vou exagerar. Olho para a rainha, né, a ver o doutor Rui Mangueira ou qualquer outro africano, não vou pôr o nome do doutor para não dar seriedade à cena, qualquer outro africano, a ver vestido como um inglês é vestido. Ela olha para ele e diz, pô, esses gajos estamos a imitar, que fato somos nós que fazemos? Nós fazemos em Bond Street,
em Knightsbridge, estás a ver? Tipo, e chega um nigeriano, tipo, com aquele pano, ele diz, não, esse é nigeriano. Com ele, eu tenho que sentar de forma diferente. Porque com ele, ele vai falar de forma diferente. Já eu, José, vou chegar lá de fato, eu vou estar a tentar, e ela vai reparar que eu vou estar a tentar a ser como a rainha, a ter o maneirismo da rainha. Mas vê, Percebes? vê. Não, estás a perceber? Eu Por isso percebo é o que que eu tu estás digo a dizer que completamente, José. E eu que eu te disse, isso vê, de sermos os até mais rainha, evoluídos, José, até a rainha tem que... Vê. O que eu estou a dizer, é o que eu estou a dizer. Eu aqui não vou repetir o que eu disse. Tu tens que entender que a presença dos nossos colonizadores foi muito vivida. E nós somos um país young. Os nossos colonizadores estiveram presentes na evolução e na mudança da nossa cultura, estás a ver? A imposição deles, estás a ver? Afetou a nossa cultura, afetou da maneira que nós vestimos, afetou da maneira que a nossa postura, afetou da maneira que nós nos comunicamos, que nós, estás a ver? Afetou isso tudo. absolutamente. Isso é o que nós temos que entender. Agora imagina, tu estás num país, tu vives assim com essa posição durante 100 anos, estás a ver? 100, 200 anos, whatever. Tu, para mudar isso, vai te levar tempo, mano. E se calhar, essa mudança, e nós devíamos, quando nos tornamos... Danilo está a dizer que a boca dele está a coçar, a boca dele está a coçar. Quando nos tornamos independentes, devíamos, se calhar, tentar resgatar essas raízes. Mas, se calhar, já era tarde, mano. Se calhar já era tarde. Porque, nega, quando os colonos deixaram, quando os portugueses deixaram Angola, mano, aquilo já não era Angola dos bancos. Sim. Já não era Angola dos croissants. Tocaste onde eu queria. Já não era essa Angola, mano. Então, para tu, e tu estás vendo, eu que eu estava dizendo a vez passada, nós temos a presença da nossa cultura do ano zero, que Angola começou a existir, ou whatever, puto, é muito pequena. Nós ainda temos aquelas tribos, ainda temos sim as tribos, ainda temos aquelas aldeias, ainda temos isso tudo, mas são em partes muito pequenas da Angola, bro. Estás a perceber? E sim, essa cena parece que não está daí alta, essa cena está a morrer. Percebes? Hoje em dia é necessário a criação de um dicionário de Quimbundo, do dicionário do Umbundo, porque essas, nós estamos a perder quase toda a identidade que nós temos, porque os nossos mais velhos estão a morrer. As pessoas que são supostas tipo, passarem a nossa identidade estão a morrer, estás a perceber? Então, vai se tornando mais complicado nós, nessa altura, 2018, poder voltar para resgatar as nossas identidades. Percebes? É só isso. Eu não estou a dizer que Emma Like, ele está vestido assim, mas then again, nós hoje em dia, nós somos assim. Percebes? E é o que o Danilo disse, é difícil. Danilo, está a irritar, mano. O José vai falar, eu estou a falar, porra, não se mete na conversa, você não está aqui, então não é Emma Like, nigga. Fala, José. Não, estava aqui a ver se tinha alguma questão aqui das pessoas. Se quiser, sim. Para não ficarmos como se estivéssemos a falar só nós ao telefone. Vai bem. Para ajudar essa ideia. Existem estes dicionários de línguas, mas a falha de introdução nas escolas e serviços faz com que não suscite interesse nas pessoas. Concordo contigo, Angola Makeup. Eu acho que foi de louvar a atitude que o Ministério da Educação teve alguns anos atrás de obrigar que as escolas privadas e públicas ensinassem ou oferecessem aulas de línguas nacionais. Mas vai falar. O Rocha, Tibério Rocha, disse não é evolução nem retrocesso, mano. É questão de hábitos. Acho que isso foi para mim, porque eu falei da questão do não sei se foi para mim, se foi para ti, né? Mas vou responder. Para mim é que quando eu falei que nós usarmos os trajes, o fato, não é evolução. Porque o africano não evoluiu. O africano foi obrigado. Deve ser ajustado. Foi aculturado. Esse é o tema, aculturação. Okay. Ele foi aculturado. E nesse processo, nós perdemos muita coisa. Perdemos identidades, características próprias, hábitos e costumes.
e o traço mais forte, eu considero dessa forma, o traço mais forte de qualquer cultura ou de qualquer povo é a língua. Quando se perde a língua, perdeu-se o povo. Porque Concordo. na particularidade das línguas, dos idiomas, tu encontras expressões exclusivas a contextos exclusivos. Yeah. Então, o nosso primeiro passo num resgate de identidade seria fortificar a emancipação das línguas nacionais. Depois, tu falaste da escravatura. E foram 500 anos. Da colonização. Pronto, sim, foi depois. Né? Mas todos os outros países passaram por isso. Algo que o Danilo disse. O português, sim, misturou-se bastante, sobretudo no litoral. E Luanda. E no centro também. Luanda, Benguela. Uambo também. Uambo, sim, que era a capital. Porque ele encontrou dificuldades no norte, teve dificuldades no sul, encontrou os Cuaiamas duros, mistura. Duros. Então, e por isso é que nós vemos a questão do quimbundo perder mais do que todas as outras línguas, como o umbundo, o kikongo. Mas, Kenny, nós temos de lembrar que nós somos angolano. Eu sou banto, eu, José, identifico-me como banto, né? Dadas as minhas características. E o banto sempre teve o seu traje, sempre teve o seu costume, sempre tivemos as nossas maneiras de vestir, os nossos modos. Então, eu, Kenny, só te vou respeitar se tu vies à minha casa como... Não se vies à minha casa como tentativa de José. Porque assim, e exagerando outra vez, que um monarca inglês olha para alguém nos seus trajes. Disse, isso é uma tentativa. Ele olha e ri, pô, quem inventou esse fato foi meu avô, por exemplo. Tipo, esse homem, tipo, come como eu, faz tudo como eu. Então, para mim, por isso é que eu digo, aí falhamos. Falhamos no contexto africano, na representação africana, né? Porque se calhar a rainha, a própria rainha, por estar acostumada a ver os outros africanos daquela forma, ela espera, tipo, vou ver... Mas ela não deve, mas para exagerar, tipo, porque até os africanos sabem que Angola não é assim. Os africanos na África sabem que os angolanos não são assim. Os africanos não estão à espera de ver um angolano vestido em traje, mano. Quem conhece a cultura, não vou dizer a cultura, mas quem conhece Angola de hoje, não está à espera de ver um angolano vestido de trajes, perdão. Então eu não acredito que a rainha ia estar à espera dessa cena. Porque ela com 92 anos não pensou nada. Falou o quê? Ele disse, ela com 92 anos não pensou nada. Só entregou e foi dormir. Podia dizer, mas a rainha não é africana. A rainha não é africana, mas a rainha não precisa ser africana. Os líderes mundiais devem ter noção, eles devem ter tipo um departamento de comunicação, devem alertar como é que são os angolanos. Assim, e depois? Tu consegues saber como é que um povo veste olhando para o líder deles. E muitos dos líderes africanos que tu viste lá, estavam a representar exatamente como é que as pessoas no país eles vestem. Mesma coisa para o nosso líder angolano. Não necessariamente, porque o que acontece? Por exemplo, tu tens exemplo do Dangote, que veste dia a dia fato, né? Porque é um homem de negócio, é um empresário dos maiores da Por acaso, não conhecia o Danilo mostrando uma coisa semana passada. Yeah. E, por exemplo, é alguém super interessante, é alguém... Não, mas ele também veste de bobos, mano, ele veste de sandálias. Exactly. Tradicionalmente, o casamento da filha, e estava a cadeira ao lado, o Bill Gates, de fato, o Dangote estava representado com seu kaftan, que é assim que chamam aquele traje nigeriano que eles usam. Tipo, ali, por quê? Porque aquilo é uma cerimônia, é tradição. Estás a ver? Então, o nigeriano, para uma cerimônia com a rainha, estaria trajado daquela forma. Eles vestem fatos, usam, tipo, gostam como nós. Mas eles respeitam a tradição, as cerimônias. E nós temos preconceito de algumas cerimônias africanas.
Nós vemos todos os dias. Vemos como é que o alambamento está a ser comido por causa da modernização. Não, dá vergonha. É tradição, não tem nada de mais. É tradição, é a tua cultura. E é algo bonito. Mas muitos de nós, sobretudo nós, os mais privilegiados, de um pouco mais viajados pelo mundo, dizemos, não, esse mesmo é dos matumbos, esse mesmo é dos atrasados. Então, que Angola nós queremos ter daqui para frente. A grande questão para mim é a seguinte, okay? Eu ponho para todo mundo que está aqui nos anormais. O que é África evoluída? Uma África europeia ou uma África para os africanos? O que é a evolução africana? Well, e then again vamos falar da mesma coisa. Mano, é o que eu estava a dizer. O facto de nós Porque mudarmos assim, a maneira... Kenny, eu não vejo evolução da África em contexto europeu. Não existe. Evolução da África em contexto europeu... Eu quero uma África evoluída, vincando os valores culturais e morais dos africanos e para os africanos. Eu não quero estar em Angola e dizer, bem, essa zona faz-me lembrar Portugal. Eu não quero isso. Essa ponte faz-me lembrar a de Manhattan. Tá sabendo? Então o que é que tu queres? Tu queres continuar a terra batida, mano? Não. O que eu quero, Então, o que tu queres? o que eu quero é temos... Tu não queres ter prédios modernos, tu não queres ter... Quero. Então, Eu quero ter prédios modernos, eu quero evolução tecnológica, eu quero evolução científica, eu quero desenvolvimento na economia, na saúde, na educação, mas eu quero um contexto africano. Quero um contexto africano para ser caso de estudo e razão de orgulho. Porque a nossa educação, a nossa saúde, a nossa economia e tudo aquilo, a nossa tecnologia, é tudo num contexto europeu que nós importamos, Kenny. Mas então como é que tu passarias isso para o contexto africano? Estou a tentar entender isso. Pensar no contexto africano é pensar por conta própria. Eu tenho um problema, eu chamo Kenny, Danilo, deixa eu ler aqui o nome de alguém, Elisete, Perucas, Lisboa, vamos discutir e vamos debater e vamos dar solução ao nosso problema. Por exemplo, olha, maior exemplo do mundo, malária. Qual é a grande razão da malária para ti? A razão de existir malária? Sim. Acho que só falta de informação, porque a malária é criada por causa das águas paradas e não sei o que, clima... Exatamente. E não sei o que. Saneamento básico, né? Uhum. Infraestruturas básicas. Então, o que é que tu vês, ou o que é que nós vemos, as campanhas? Compra mosquiteiro, distribuição de medicamento, não há campanhas de temos de pagar, fazer dinheiro para fazer saneamento básico, para evitar isso. Não há. Por quê? Porque o dinheiro que sai para comprar medicamentos, e é comprado onde? Na Europa. Feito por quem? Pelas grandes indústrias farmacêuticas. Que se a malária acabar, acaba um grande negócio. Então a malária, o problema da malária, nunca vai chegar da Europa. Acho que estás a ser um pouco radical. Porque essa cena não estou, Kenny. Acho, porque Kenny, imagina. Calma só, deixa. Epa, estamos aqui, Kenny. Tens que ler aqui. Eu estou a ler. Se eu tiver a coisa, diz para parar. Tem muita gente aqui a escrever. Estou a ler aqui. Kenny, por que eu toquei na malária? Porque não é de interesse nenhum europeu ocidental que a malária em África, porque é uma das maiores fontes que os governos estão sempre a pôr dinheiro para comprar os medicamentos, seja resolvida, ou que se descubra uma vacina que acaba a malária. Então, para a descoberta de uma vacina, tem devido africano, porque o europeu não sente. O inglês que estuda, faz, ele fez o medicamento, mandou o paracetamol, imódio, ele manda, acabou. Mas somos nós, estamos a ser ceifados todos os dias. Morrem 6 crianças por dia por causa do paludismo, Kenny. No nosso país. Achas que o medicamento vai resolver? Não. Não é isso. E achas que querem a cura para isso? Não querem. Bro, não há. Mas... Achas que vai ser um holandês de olhos azuis? Não, ele não sente. Ou mesmo que ele tenha a intenção, não vai receber dinheiro para pesquisa. Então, o objetivo é, nós africanos, sermos fundadores
de fundos econômicos para patrocinar pesquisas com esse objetivo. Aí é que eu digo que tem de haver concertação entre nós. As soluções dos africanos, dos grandes problemas africanos, vão sair dos africanos e nunca de nenhuma outra parte do mundo. E nós temos de nos descolonizar e achar que nós não somos capazes. Temos que ir tipo os outros, a Europa e Estados Unidos. Exactly. Porque só se respeita quem tem identidade. E em muitos aspectos nós não temos identidade. Nós não temos identidade científica. Nós não temos identidade ideológica. Porque as nossas soluções são sempre encomendadas. Estamos aqui com um problema... Mas José, é o mambo que tu tens que entender. E o Danilo disse agora, nós não temos poder para isso, mano. E poder para isso significa o quê? Tu tens que entender que mais de metade dos países africanos depende da ajuda social. Da ajuda social, quando eu digo ajuda social, é ajuda do mundo, tipo IMF, World Bank e tudo mais. Ei, quem me estás a tocar na ferida? Quem me estás a tocar na ferida? Mas é verdade, mano. Nós dependemos do... Quem me estás a tocar na ferida? Porque essas instituições nunca... Sei. Eu não estou a dizer, mas vê. Mas a maior parte dos países africanos, não vou estar aqui a dizer tipo porcentagens corretas, mas a maior parte dos países africanos depende das ajudas de organismos internacionais que são comandados por esses países que tu estás a dizer, percebes? Até nós termos o poder e estar em posição para fazer isso. Porque imagina, todo o avanço nacional, quando digo nacional, está falando do continente, que os nossos líderes que morreram, que nós já tivemos aqui a falar, bro, tentaram fazer, foram boicotados. Muitos deles foram mortos, percebes? Estás a perceber, mano? Então estou a dizer, quando nós nos juntamos, isso tudo a dizer, só o bem fixe, mano, é uma ideia, amiga, genial. Se pudesse, tipo, se pudesse vir tipo, tornar-se realidade, diga, seria ótimo. Mas falar é fácil. Nós não estamos, quando digo nós, países africanos, não estamos em posição financeira, econômica, política, estás a ver? Para podermos come together. Primeiro, nós não somos unidos uns aos outros. África, estou a falar da África. Absolutamente. Depois, internamente, cada país tem os seus problemas financeiros e econômicos. Percebes? O que faz com que nós nos tornemos um puppet dos órgãos internacionais. E são esses órgãos internacionais que criam a malária. São esses órgãos internacionais que criam a... Porra, tá para cá. Muscle cramp? Yeah, porra, shit. Desculpa. São esses órgãos internacionais que de certa forma comandam, estás a ver? São esses órgãos internacionais que de certa forma criam a malária, criam a ébola, criam isso tudo. E nós vamos acumulando dívida com eles, que de certa forma, nós vamos ser uns prisioneiros para sempre, estás a ver? Destes órgãos internacionais, bro. E tu estás a dizer, é fixe, mano, eu não estou a discordar contigo em nenhuma forma, mas nós temos que entender aonde é que nós estamos nesse momento. Eu percebo. Aonde é que nós estamos nesse momento? E por que a nossa... eu vou dizer, aonde é que nós estamos nesse momento e por que a nossa geração é importante para esse momento? Nós estamos num momento de descoberta. Eu digo que estamos a reviver mais ou menos a onda do africanismo, e falo isso porque tenho contato com outras regiões e outras pessoas da África. A onda do africanismo que foi revivida em 1960, 1950, que foi o princípio da luta armada de muitos países, da independência, da libertação. E por que é que nós somos importantes para esse momento? Porque temos mais acesso à informação, podemos nos tornar mais unidos e podemos acreditar mais em nós. Somos mais capazes para já, temos mais acesso à informação e podemos acreditar mais em nós. União é a base de tudo. A união foi a base das grandes revoluções da escravatura. Tu melhor do que eu, estás nos Estados Unidos, sabes o impacto que teve Martin Luther King, Malcolm X. Foi pela união. Morreu, mas ficou a ideologia. É assim, vai jorrar muito sangue, vai passar muita gente. A escravatura levou 500 anos. Mas se nós continuarmos, e nós já vimos que somos capazes, porque nos libertamos da escravatura e depois tivemos a independência. Agora, que é a coisa mais difícil, que vai levar se calhar um século, mas o princípio é a independência ideológica. Isso é acreditarmos em nós, investirmos em nós. Eu, José, ter a capacidade de confiar no Kenny
e dizer, Kenny, tenta, eu vou te ajudar. Isso só acontece se nós tivermos independência ideológica. Esse é Mano, o princípio. É o eu acho que isso princípio para que vai ser acontecer. o princípio da colaboração entre os africanos. E isso, por isso é que eu falei de nós, e nós estamos nesse ponto. Nós estamos no ponto de eu, José, dizer, bem, eu conheço o Kenny, eu vou conseguir trabalhar com o Kenny, eu vou confiar no Kenny. Nós tivemos resultados, vamos para frente, juntos. Mas isso tipo, somos Sem... nós vê, Mas, eu que digo, porque, Kenny, não, nós somos a projeção. Nós não, somos o que isso, estamos aí a ver. Percebes? isso nós, Epá, tem muita coisa aqui, calma aí, calma aí. mas Uh, é isso que eu estava a dizer, José. Isso é fixe. Nós temos essa ideia. We the Young Kings. Nós somos o futuro. Nós somos o futuro. Nós somos as pessoas com a mente mais aberta e que entendemos melhor. Não temos os bichos que os nossos cotas tiveram e tudo mais, estás a ver? E nós tipo, nós temos uma visão diferente. Nós temos uma visão mais evoluída. Nós temos. Kenny, Mas é uma cena, velho. o que falta também, e que precisa ter é coragem de enfrentar os desafios. E a falta de coragem é que nos levou a parar muitos processos. É perder o conforto. O Danilo falou de Thomas Sankara. Thomas Sankara era considerado o Che Guevara da África, né? Porque ele estava com iniciativas revolucionárias, começou muito bem, mas foi boicotado, como é óbvio, foi boicotado pelo braço direito. Por quê? E depois, os outros países ao lado de Burkina Faso, Togo, Benin, estavam reféns da França e não tiveram a coragem e a bravura que Thomas Sankara teve. E Thomas Sankara provou por A mais B, que conseguiu. Ele só precisava de união naquele momento, percebes? Então, se não fosse só o Thomas Sankara, se fossem 3, 4, 5, 6, 7 países, hoje em dia, nós teríamos já uma África mais equilibrada. Concordo. Calma aí. Eu vou. Danilo, queres entrar? Danilo, queres entrar? Ok, velho, eu vou sair. Como eu sou host, isso vai cair. Danilo, Yeah, vai ok. Yeah, tá bom, cool. Danilo, vais ficar host. Muito aflito, Danilo vai morrer, Tá. Vou deixar, tá bem, vou deixar o Danilo entrar, até porque eu também preciso de bazar. Vou deixar o Danilo entrar. Então, isso não vai cair, vou tentar outra vez. Danilo, tchau.